Então, nas 2 primeiras aulas, a gente falou bastante sobre a história, né, desses períodos históricos que a igreja viveu, até a gente chegar aí mais ou menos nas denominações que a gente tem hoje, que são mais conhecidas, que a gente conseguiu até linkar, desde a ascensão de Cristo, né, passando pelos períodos de igreja medieval, igreja romana, igreja imperial, perseguições, até chegar na nossa comunidade, na comunidade Bethsaida. Então, a gente traçou um panorama bem legal. Quem não pôde assistir, faça como a Di, que assistiu depois, né, a aula gravada aí, pelo menos para dar uma olhada no que a gente falou, porque é bem interessante, dá para aprender bastante com a nossa história. Bom, hoje, então, nossa terceira aula, a gente vai falar de nós como igreja. Nós somos a Igreja de Cristo, e a gente vai falar aí de algumas comparações, de algumas maneiras que a Bíblia traz a igreja, né? Como a Bíblia, até voltando um pouco no que a gente falou no final da última aula, né? Qual que é a igreja do coração de Deus, né? Qual que é o propósito? O que a Bíblia fala sobre a própria igreja? Então, a gente tá voltando aí para os fundamentos, né? Tirando os conceitos que a gente tem, ou reformando, né, os conceitos, para a gente focar sempre na palavra de Deus, que é o que tem que nos guiar, senão acontecem as coisas que aconteceram aí na história, né? Então a gente tem sempre que se voltar para a palavra. Então vamos lá. Igreja. Todo mundo está com Bíblia? Só sinalizem aí que hoje a gente pretende ler alguns textos, então vamos precisar da ajuda de vocês. Se não tiverem, dá um minutinho para pegar. Acho que todo mundo está com Bíblia. Eles peguem aí. Respondam aí para a gente, por favor. Legal. A Carmen está com Bíblia, a Di também. Beleza. Fiquem com ela postos aí, vamos usar bastante. Pode seguir, desculpa aí, era só... É o brainstorm. Ah, tá. A Kelly vai pegar a Bíblia. Gente, agora eu vou pedir para vocês... Bom, se bem que pode ser no chat também, mas se quiserem, podem abrir os microfones. Acho melhor abrir. Melhor abrir. Abre o microfone aí, pessoal. Ficar sozinha aqui falando. Vocês não têm noção de como é... Não sei a Michelle, mas acho que sim também, né? É um pouco estranho ainda essa coisa do online, né? Parece que às vezes você tá meio que sozinho aqui, né? Então abram os microfones para participar desse momento com a gente, por favor. E a gente quer saber de vocês, quando a gente fala igreja, assim, qual que é a primeira palavra, o primeiro conceito que vem na cabeça de vocês? Podem mandar. Fala, igreja, penso em... Comunhão, unidade. Olha, nossa, família. Aqui. Mulher de primeira. Não foi... Família, gente. Família. Renovo. Uau, top. O que mais? Ninguém quer falar mais nada, só? Igreja representa o corpo de Cristo, né? Legal. Ó, a gente vai lançar aqui algumas... Posso contar a curiosidade da busca de imagem? Pode. Vocês sabem que a gente estava preparando essa aula e a gente procurando algumas ilustrações, algumas imagens para colocar na apresentação. E é impressionante, quando a gente digita igreja, né, e procura alguma imagem, aparece prédio, né, templos, pessoas, multidões, né, mas não aparece nenhuma imagem relacionada a corpo de Cristo. Eu achei interessante porque é uma das coisas que até a gente às vezes esquece, né, que a igreja, em essência, antes de qualquer coisa, ela é o corpo de Cristo, né. Enfim, só a título de curiosidade aí, pode colocar a mim. Então, vamos lá, vou lançar aqui na tela, acompanha aí. Comunhão, então, a Kelly... Foi a Kelly, né? Foi a Kelly. Matou de primeira. Família na fé, que foi o que a gente falou. Sim. Templo, não deixa de ser. Ministérios.
propósito, unidade. Aí a Kelly também acertou. Serviço, milagres. Esse aqui ninguém falou, achei que alguém ia falar. Eu acho que é um dos mais importantes, né? Noiva. Exato. Ensino, dons, luz do mundo, amizades, aliança, corpo, que não podia faltar. Opa, deu spoiler. Deu um spoiler do próximo. Então, são essas palavras que vieram no nosso coração. Então, a igreja é tudo isso, né? Não deixa de ser um lugar, né? Até desde o templo físico, mas assim, muito mais um lugar de comunhão, onde a gente encontra a nossa família na fé, a família que a gente escolhe caminhar junto, mesmo sabendo dos defeitos, dos problemas, não é algo perfeito. Mas é lá onde a gente vê os dons, os milagres acontecendo, as vidas sendo transformadas. É na igreja que a gente pode servir para alguma coisa, né? Porque se não for através da igreja, pouco nós podemos agir, nós vamos ver isso. É uma maneira da extensão, né, do propósito de Deus para nós mesmos. E é onde nós fazemos as nossas alianças. Deixa eu perguntar, alguém aqui já machucou alguma parte do corpo, assim, que lembra que sofreu por causa disso? Quebrou o pé? Não sei. Sim. 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 Qual parte, se der para compartilhar? Uma parte, assim, que afetou o seu normal, vamos dizer assim. Eu, por Joelho. exemplo, vou compartilhar até o meu. Eu estou passando por um problema vocal. Compartilhei já com algumas pessoas, né? Eu fico um pouco rouca, é algo que eu estou tratando, né? Porque eu falo bastante, seja por profissão, seja por hobby. A minha vida é falar, né? Então, estou passando um problema com as pregas vocais. E todo o meu corpo sofre muitas vezes por isso, né? Porque muitas vezes eu fico triste, fico chateada, né? Por essa questão que eu estou passando. E tá aqui, tá acontecendo, tá funcionando, mas não tá 100%, né? Alguém mais falou? Coluna, eu vi aí. Que mais? Joelho. Joelho? Ah, joelho. Nossa, ficou sem caminhar um tempo? Como que foi? Menisco. Ixi, até cirurgia. Nossa, eu sei que é duro, nunca mais. Gente, Sabe por que é? Eu ia fazer o gol, mas o cara veio por trás e pum. Ai, nossa, Eu já fui driblar o teve que goleiro liberar também, quebrei perdão. o pé. Liberar perdão. Vida de craque é isso aí, Marcelo. Você como que é? gente, eu renal. Já fiquei até uns 7 dias assim, até desidratada totalmente mesmo. Nossa, Fiquei bem debilitada. Legal. mais alguém que falou? Acho que eu vi mais alguém abrir o microfone. Não? Foi impressão. Então, pode seguir aí. Legal. Quer comentar? Então, a primeira coisa que a gente colocou foi o corpo de Cristo, né? Geralmente é o que vem primeiro na nossa mente. E aí a gente tem isso relatado em 1 Coríntios 12:12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Então a Bíblia é muito clara, né? Aí a gente estava pensando assim, né? Como que seria se a gente só tivesse o coração, né? Não tem nada mais no corpo. Sim. Coração sozinho serve para alguma coisa?
Serve para doar para alguém, pôr em outro corpo. Se estiver funcionando. E cuida bem, né? Pra poder Exatamente. servir para uma outra pessoa. Aí, Alguém sabe que parte que é essa do corpo? Vamos ver se... Aula de anatomia. Pronto, agora. Essas professoras endoidaram. Alguém sabe? Alguém arrisca que parte que é essa? Do ouvido? Não. Logo você É o rim, que amiga. falou de problema no rim. Esse é o rim, ó, como Esse ele é o seu rim que bonito. estava dando Parecendo não. B.O. Esse aqui é um rim. Imagina, bom, a Di já sabe como é que é. Gente, até aquela parte. Gente, quem já trabalhou com uma unha encravada? Sério. Tipo assim, é um detalhe, né, do corpo, mas como atrapalha? Você vai levantar, fazer alguma coisa ou ainda bate na quina da mesa, assim. Nossa, alguém já... Gente, a coisa do dedo mindinho, assim, é incrível, né? A gente só lembra que tem quando a gente bate, né? Quando tem uma dor ali. Mas ele é super importante para a estabilização do nosso corpo. Se a gente parar para pensar, a gente poderia até comparar, assim. Tem pessoas na igreja, falando a verdade, assim. Às vezes a gente não dá bola, não liga, mas quando a pessoa pega e sai, aí você fala, meu, não acredito que aquela pessoa saiu da igreja. Só que não era uma pessoa que a gente falava, não era uma pessoa que a gente dava atenção, né? A gente só lembra quando dói. Então, dá para fazer essa comparação também. Os pés, mas, assim, aqui entre nós não tem ninguém que, né, falta algum membro, assim, mas, gente, não dá, né? E ficar sem pulmão? Para que serve só um pulmão? Nossa, é muito importante. Você é o pulmão da bedside, sozinha. Depois dessa... Nem respira, porque o sangue não chega. Sim, com certeza. Depois dessa pandemia, acho que as pessoas passaram a valorizar ainda mais os seus pulmões, né? Porque a questão de falta de ar, né? Percebeu como o ar circula bem pelo corpo, como isso é importante, né? Enfim. A gente tem os olhos também, né? Não precisa nem falar. E aí tem esse aqui, que é o mais importante de todos. Quem que é esse, gente? É o pastor na nossa igreja? Não, muito mais importante que o pastor. Esse é o, né, representado aí pelo cérebro. É o cabeça, É né? o cabeça, né? É Jesus. Deixa eu acrescentar algo aqui, Mi. A gente começou falando já dessa questão de o corpo de Cristo, né? Porque, assim, existe o eu igreja, então eu sou igreja sozinha, a partir do momento que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em mim, eu já sou templo do Espírito, eu já sou igreja, né? Mas, assim, não teria como ser de outra forma, porque a salvação, ela é de dentro para fora, né? Não tem como eu ser igreja sem eu ter sido transformada primeiro, né? Mas existe uma esfera, existe uma vertente do ser igreja que é coletivo e que não tem como. A Bíblia usa essa figura do corpo exatamente para explicar que não tem como existir igreja sem a coletividade, né? Sem todos estarem funcionando juntos, coordenados para o mesmo propósito, né? Que é isso que a Mi vai falar aqui. Exatamente. É um exemplo que a gente já... Acho que a maioria das pessoas da nossa comunidade já ouviu, é do purê de batata, né? Então, assim, gente, nós somos todos batatinhas que precisam ser cozidas, né? Através de todo o nosso processo de conversão, vamos associar aí ao cozimento. Quem ainda não ouviu, eu vou colocar lá no Google Class a ministração do pastor Eibe sobre isso. Nós somos batatinhas, somos cozidas no nosso processo de conversão, e aí a gente se une e vira um purê. Purê não dá para depois... eu não quero mais fazer parte disso daí. Como é que você separa as batatas, as né? batatas depois? Não dá. É uma mudança de natureza, né, Mi? Que a batata que estava crua passou pelo cozimento e agora ela é outra coisa. E assim somos nós, né?
Por isso que, às vezes, eu não sei se vocês já ouviram isso, é uma coisa muito triste, mas a gente, infelizmente, acaba ouvindo. Às vezes a pessoa passou, sei lá, anos na igreja, uns 5 anos, aí ela decide sair e ela fala assim: eu nunca me senti parte daqui, eu nunca me senti parte dessa comunidade. Às vezes a batata não foi cozida direito, a maioria das vezes é isso, assim, a pessoa não viveu um processo de conversão completo, então ele sempre foi aquela batata, sabe pedaço cru de batata no meio do purê? Aquela batatinha que não passou 100% no cozimento, aí você tá comendo, você sente, aí você até tira, você não quer comer. Então, assim, é muito importante para que haja essa unidade, que haja um processo de conversão genuíno de todos os membros, né? E o que a gente está fazendo aqui hoje é botar água na panela e fogo. Exato. A gente está aprendendo a palavra de Deus, né? Nos amassando, a palavra de Deus ali nos cozinhando, nos transformando, nos convertendo mesmo, para que a gente possa viver essa unidade. Então, é muito importante esse processo, senão a gente não consegue virar a igreja unida que Cristo espera de nós. E voltando até um pouquinho, se a gente pensar na figura do corpo, né? Os órgãos do meu corpo, do seu corpo, eles não funcionam porque o outro está funcionando. Imagina, né? Então, o meu pulmão, eu vou trazer o ar para ela se o coração bater. Imagina se fosse assim, né? Não, cada um faz a sua função e o corpo trabalha por isso, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, por isso, a salvação de dentro para fora, né? Eu escolho Cristo e por conta disso, eu trabalho com o corpo de Cristo, independentemente das circunstâncias, independentemente se essa igreja é perfeita ou não é. E a gente sabe que igreja perfeita não existe ainda, né? Estamos caminhando para lá, mas temos situações, né? E a aliança, ou virar o purê de batata, é uma escolha diária de todos nós, e independentemente do que você vê no outro, porque essa aliança, ela está firmada antes de tudo no cabeça, é o cabeça que dá o comando, né? Que é isso que a gente vai continuar vendo aqui. Exatamente. E às vezes a gente pensa assim, se eu fosse uma batata, ia ser gostoso ser espremido? Imagina. Gente, jamais, é o que acontece na nossa convivência na igreja. Sim. É amassar, não é tipo assim, a gente. Putz, eu amo a igreja, a Bruna ama a igreja, por isso que a gente está aqui, a gente escolheu esse tema, né? Não foi sorteado para nós escolhemos porque nós amamos isso. Somos apaixonados pela igreja e até quando a gente estava montando a aula, a gente falou, qual que é o propósito dessa aula, assim, de tudo que acontecer, de tudo que a gente puder ensinar, se a gente puder ensinar uma coisa só, o que a gente ensinaria, né? Qual que é o propósito principal? É que todo mundo saia dessa aula apaixonadíssimo pela igreja, mais ainda do que nós duas somos. Mas, assim, a verdade é que o processo aí que eu tô falando, ele não é gostoso. Ser amassado não é gostoso. Mas a convivência na igreja traz, assim, realmente para espremer, para tirar da gente o que a gente tem de melhor. E, assim, tem batata que tá mais dura, tem batata que desmancha, né? Quando você abre a panela, ela já tá toda solta. Então, assim, é uma escolha nossa, que nem a Bruna tá falando. A gente vai ser batata dura, que vai ficar dando trabalho, vai ter que voltar para a panela, vai ter que ser cozida novamente, ou a gente vamos ser aquelas batatas que já soltam a casca. Você abre a panela assim, já tá sem casca, assim, ó, pronta para ser amassada. É muito mais fácil, né? Às vezes a gente acha que é o contrário, tem que ficar resistindo. Não, vamos pelo lado mais fácil, vamos ser maleáveis, vamos entender que as coisas que a gente passa dentro da igreja, da nossa comunidade, os erros das pessoas que a gente vê, tudo isso é para moldar o nosso próprio caráter. Se a gente se permitir enxergar a igreja dessa forma, aquela igreja cheia de defeitos, você fica, tipo, de repente olhando e fala assim, me magoei, passei por isso, isso, aquilo. Eu não estou desmerecendo a dor de ninguém que possa ter passado por coisas assim. Mas, assim, se a gente conseguir olhar por esse outro lado que eu estou falando,
a gente vai, ao invés de ficar chateado, a gente vai se apaixonar ainda mais pela igreja, de como Deus usa, sabe, uns aos outros para a gente crescer, para a gente se tornar um, para que o mundo, que a palavra fala, né, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Então é muito importante essa decisão, né? Eu escolho ser uma batatinha cozida na panela de Jesus. E uma coisa que eu gosto de pensar também, quando eu tenho qualquer dificuldade que queira me desanimar em relação à vida da igreja, é o preço que a igreja custou, né? Porque a gente hoje vive igreja... Pá na sua cara! Hoje a gente vive igreja até muitas vezes encarando como mais uma atividade social, mas não é, né? A gente sabe que a igreja é um prédio, ela tem um CNPJ por conta das leis humanas, mas ela é como a gente está falando aqui, ela é um corpo, ela é viva, e ela custou o sangue de alguém, o Filho de Deus, morreu para que nós pudéssemos ser igreja, né? Então, quando eu tenho qualquer dificuldade, ou quando eu tenho qualquer questão que é para me parar em relação a viver a igreja, né? Eu gosto sempre de pensar no preço que custou, que não foi nada barato, né? Foi o sangue de um inocente. Então, é isso. Sim. Aí tem esse versículo aqui que está em Efésios 4, do 4 ao 6. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos, em vós. Gente, uma coisa só. E olha só, quando não há uma conexão perfeita entre o cabeça e a igreja, eu coloquei essa ilustração aqui. O que acontece se a nossa coluna tiver algum problema, né? Porque a nossa coluna é ligada aqui na cabeça, é o que liga, né? Assim, as funções. Os comandos nervosos, né? Que faz as ligações dos neurônios. Meu Deus, tem enfermeiro hoje aí? Gente, eu sou engenheira. Relevem, tá? Relevem, não levem a sério. Mas o básico vocês vão me entender. A gente sabe que a coluna cervical está ligada ao cérebro que recebe os comandos e que mexe com todo o corpo. É isso. Exatamente. Eu estava pensando toda essa ilustração da igreja, quando a igreja tem um problema com Jesus, né, e tem rompido, se isso acontece na vida real, a pessoa ela fica tetraplégica, né? E aí aqui nessa imagem eu trouxe para mostrar para vocês, né, os níveis que tem níveis diferentes. Então, dependendo onde uma pessoa sofre uma lesão na coluna, ela pode paralisar assim até o corpo todo, né? De uma certa vértebra para baixo, e assim vai, né? Tem esses 4 exemplos aqui. Então, assim, Cristo, quando ele não é o cabeça da igreja, significa que a igreja é tetraplégica. Se uma pessoa é tetraplégica, infelizmente, ela não consegue fazer quase nada. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado de sempre estar conectados em Deus, né? Pensando nisso da igreja, porque senão a gente não tem utilidade. A gente é só um corpo ali sem função nenhuma. Então, o que nos dá a capacidade de movimentação, que nos dá movimentação, pensem no agir, no ministério mesmo, mãos à obra, força, é de fato a nossa conexão com Jesus. Sem ele, nada podeis fazer. Já está escrito. Alguém pode ler, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10? Alguém consegue abrir pra gente? Tem tudo a ver com isso que a Mi está falando aqui. Se quiser já introduzindo o próximo, alguém consegue abrir para nós? Esse texto aqui, ó. Sim, estejam de acordo naquilo que fala. Alguém achou? Alguém? 1 Coríntios o quê? 1, o versículo 10. Posso ler? Pode, por favor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros,
no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos, num só pensamento e num só proceder. Parecer, desculpa. Isso aí. Perfeito, unidade. Aí a gente pensa assim, né? Como que um monte de pessoas diferentes podem estar unidas num mesmo propósito, numa mesma forma de pensar, né? De falar como? Só recebendo comandos, né? Do cabeça. Então é como a gente está falando aqui de novo, né? Ressaltando bastante isso. Se cada órgão resolver ir para um lado, o corpo não vai funcionar, não terá vida, né? Mas se o corpo está conectado ao cabeça e recebe o comando dele, aí sim, né? Todos teremos o mesmo modo de pensar, de falar. E vocês já repararam que quando a gente congrega juntos e tal, a gente vai ficando meio parecido mesmo, não é engraçado? Né? Aí às vezes um fala uma coisa que o outro também fala, né? E eu acredito que além da convivência, mera convivência, é isso, é essa conexão, né? De receber mesmo aquilo que o cabeça está nos direcionando, né? É isso. Exatamente. E um outro fator, assim, que ele tem que existir para que haja essa unidade que Deus nos pede, também está na palavra, é o Perdão. Parapapá. Essa é forte, né? Gente, perdão. Precisa falar alguma coisa sobre perdão? Precisa, né? Precisa. É sempre bom reforçar. Gente, não tem conversa. É assim, é perdoar para a gente ser perdoado. E assim, a gente precisa chegar num nível, acho que essa é a meta, de não se ofender. Acho que o Ronaldo uma vez fez uma ministração sobre isso, né? Sobre o se vacinar. Gente, é muito mais difícil você perdoar do que você começar a praticar para você nem se chatear. Tipo assim, eu procuro pensar dessa forma, sabe por quê? Porque depois eu já até sei. Aí o Espírito Santo tá assim, ó. Você não vai falar com aquela pessoa, É verdade. você não vai mandar uma mensagem para mostrar que tá tudo bem, você não vai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você está pensando em tomar esse cálice Nossa, esse agora, esse é sabendo que aquela pessoa tá chateada com você. Você, gente, E às vezes a gente pensa que perdão é tipo assim, se vier me pedir desculpa, eu perdoo. Mas não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de manter a paz com todos no que depende de nós. Então, mesmo que não venha o pedido de perdão, é nossa obrigação mesmo. Eu sei que é forte falar isso, mas é o que Deus espera de nós, né? Que a gente fique livre, que a gente libere, se possível, né? Que nem se ofenda. Mas se ofender, não permitir, né? Que isso entre no nosso coração. sim, tem uns Tem o chat aqui, eu tô. O Marcelo. O Marcelo tá super participativo aqui no chat. Infelizmente temos visto igrejas. Gente, eu participei do casamento do meu primo sábado e o padre, assim, foi, assim, muito sábio nas palavras dele, né? Eu fiquei até feliz, né? Deus está levantando pessoas, assim, até no catolicismo, né? Com essa visão que ele estava passando para as famílias lá reunidas, né? E no término da mensagem, ele falando sobre a importância, o peso do amor e do perdão. E ele falando que o perdão supera o amor, porque é uma decisão, não é um sentimento. Então, ele passando que seria é mais importante do que o sentimento do amor, do que a palavra amor. É muito mais profundo viver o perdão. É Achei porque muito bacana a mensagem que ele passou. e faz todo sentido, né? Porque assim, você ama uma pessoa, mas assim, o dia que ela Falhar. falhar, né, pisar na bola com você, aquele amor começa a manchar, né? Não é tanto amor assim. Como que pode isso, né? Como que o amor é tão vulnerável? Então, assim, se não tiver o perdão, tem uma hora que até o próprio amor se dissolve. Tipo, então, os dois têm que andar juntos e, assim, faz sentido até pensar no perdão como algo mais importante até que o próprio amor. Que ele é a manutenção, né?
Você briga com o Marcão? Ô, Tem que perdoar o todo pessoal dia? ainda fala, né? O Marcão é tão manso, né? Fala, eu consigo tirar ele do sério, mas tem que ter perdão, né? Não tem como. E assim, uma coisa que também é muito importante, né? Como igreja, pensando como igreja, é que se eu não libero perdão, é como um órgão que decide parar de trabalhar porque o outro tá machucando, né? Tá me apertando. Se Exatamente. esse pulmão Então tá me eu não vou apertando. mais funcionar direito, né? Não, no corpo como que é quando tem um problema? O restante do corpo, na verdade, faz o possível até para compensar aquela falta daquele órgão, né? Não sei se vocês conseguem entender esse exemplo que eu tô dando. Mas por quê? Porque o senso de propósito, é isso que a gente precisa ter. Eu fui chamada para ser igreja e nada pode me separar do amor de Deus, nem a falha do meu próximo, do meu irmão, né? Eu preciso continuar agindo, eu preciso, inclusive, trabalhar para cobrir, se possível, a falta que ele está tendo, né? É isso que a palavra vai nos ensinar. Gente, sabe alguma coisa quando eu penso sobre falta de perdão que me dá até uma revolta assim, não é revolta, um conformismo? É que Satanás, ele está articulando o mundo inteiro e é tudo contra a igreja, tudo contra a palavra, tudo contra os princípios de Deus. E ele consegue unir, sabe? O mundo, né? O mundo contra a igreja, tudo é contra a gente, tipo, tudo que Satanás está promovendo é contra a família, é contra a igreja, a Contra gente tem princípios, né, da palavra. tudo. Pode, Satanás está promovendo a bebida alcoólica. Gente, é para destruir a família, que é para destruir a igreja, que é para ofender o coração de Deus mesmo, levar as pessoas para o inferno. Tipo, tudo é para isso. E aí a igreja nossa, tá? Um dia a Kelly, eu fui lá em Leme, a Kelly não ficou comigo direito, ou eu tava lá fazendo, e às vezes acontece, né? Só porque eu tava conversando rapidinho com a Bruna na hora da administração, a Kelly chegou em mim, nossa, folgada, Me chamou né? a atenção. Caramba, eu tava só fazendo. Porque a gente tava combinando tal coisa. Aí eu vou ficar chateadinha com a Kelly, aí eu não vou querer falar com ela de novo, sempre vai ter um pezinho atrás. Eu não vou chamar a Kelly para me ajudar com as coisas do Bad School, porque a Kelly é chata. Tipo, E é uma brecha, porque aí você faz isso, você fica chateadinho com uma coisa desse tamanho, aí na semana seguinte acontece outra desse tamanho, e outra, e outra. E quando você vê, você tá cheio de coisas desse tamanho, e aí você fala assim, quer saber? Igreja não vale a pena, não, porque é muita imperfeição, não dá certo, né? Enfim. Porque aí você vai juntar a coisinha da Kelly com a coisinha da Di, com a coisinha do Marcelo, com a coisinha da Magali. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem um propósito de ganhar esse mundo inteiro para Jesus. A gente não eu tava pode pensando preso aqui, nisso. você usou o exemplo do casamento, né? Mas o que seria de nós? Quem vê a gente dando aula aqui, dando risada. Misericórdia. Teve muito perdão aqui, né? A gente, para quem não sabe, eu e a Michelle, nós somos amigas há muitos anos, inclusive antes de eu ser parte da Betsaida. É uma amizade. Antes de ser crente. Antes de ser crente, verdade. Então, assim, é muito tempo. Imagina, se não houvesse perdão, como que a amizade sobrevive? Como que o propósito, depois de virar igreja, né? Sobrevive se não há perdão? Porque eu sou imperfeita, a Mi é imperfeita, né? Então, se não houver isso, como que o corpo continua caminhando? Então, é aquela coisa de olhar mesmo, sabe, para o cabeça e entender, não importa se eu me ofendi ou se me ofenderam, eu preciso continuar no propósito, eu sou corpo, eu sou parte disso aqui, né? Sim. Bom, aí esse versículo aqui, ó, ele tem que fazer isso aqui, ó, desarmar o coração. Tem que soltar nosso coração. Acho que se só tivesse ele falando de perdão na Bíblia, já seria suficiente. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Aí, né? Burro deitou. Olha aí o comentário do Marcelo. Se você sente que não consegue amar as pessoas e tem grande dificuldade de perdoar, é hora de mudar essa situação o mais rápido possível, pois há um trecho na oração ensinando por Jesus que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se você não perdoa os devedores,
Tem como exigir de Deus aquilo que nem mesmo você faz? Pois é. Enfim, forte. a hipocrisia. Como diria aquele versículo, enfim, a hipocrisia. E uma coisa que também eu sempre lembro é daquela oração que Jesus faz antes de ser crucificado, né? Que ele está muito angustiado. Gente, pensa na situação de Jesus ali. O que ele orou, tipo assim, era o mais importante a se pedir naquele momento, porque eram as últimas horas dele. E uma coisa que ele pede lá, tá lá em João 14, eu acho que é. Perdão, João 17, depois para quem quiser ler com mais calma, ele pede que nós sejamos um, né? Ele pede ao Pai que faça de nós um nele, né? E ele fala: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, faça com que eles também sejam um em mim, né? Assim como sou eu um contigo. E aí ele ainda fala o seguinte: não só estes, que eram os discípulos, mas aqueles que virão a crer por causa da palavra que eles vão pregar. Então, assim, Jesus orou por nós e orou para que nós estivéssemos em unidade. Então, a gente sabe que isso está no coração do Pai mesmo, né? Esse é o desejo dele para a igreja. Legal. De perdão, é isso, né? Tranquilo. Vamos agora a um outro assunto que a gente adora falar. Dentro da igreja também é muito importante, né? Tem bastante. A gente quer fazer uma pergunta para vocês. Queria que pelo menos umas 5 pessoas falassem. A gente queria saber de vocês, que vocês citassem, né? Uma pessoa na igreja que vocês olhem e falam assim: meu, essa pessoa tem o dom tal. E eu acho o máximo. E eu acho o máximo. Acho muito legal. E já me abençoou. Se tiver alguma coisa conta, se não tiver, também não tem problema. Se você só admira, nunca nem falou com a pessoa, mas admira, pode ser. A gente quer saber de vocês. Digam aí uma pessoa. O pessoal de Leme também pode falar da galera de Leme. A gente não conhece, mas a gente quer conhecer. Sim. Vou falar. Diga aí. Eu vejo a Martinha e a Márcia da igreja de Leme, né? Que elas têm o dom de servir. Elas sempre estão servindo e sempre com um sorriso no rosto. São mulheres assim guerreiras, né? É pesado, não é? Elas estão ali servindo, né? É até engraçado. Eu falo, nossa, às vezes tem uns irmãos lá que e é uma realidade, tem uns homens que estão lá parados e elas estão lá fazendo, às vezes aquilo que é o papel do homem mesmo, fazer, elas estão lá e com alegria. Você não vê elas fazendo de uma maneira carrancuda, não, estão servindo sempre com alegria. Que legal. Né? É um dom, né? O serviço também é um dom, quando vem com esse prazer e assim, e ter essa força. Eu falo que é um dom porque elas têm uma força, né? É um dom. Eu vejo isso como um dom. Esse servir delas é um dom. Sim. Amém. É isso aí, já tá. Legal. Kelly tá sempre um slide na frente. É outro nível. Já falou que tá ótimo, tá Top. super alinhado. Legal, Glória Kelly. a Deus. Quem mais? Marcela abriu o microfone. Isso. Diga aí. O Ronaldo, que para mim ele se especializou em falar a linguagem de hoje, né? Olha As que legal. pregações dele, né? Sim. As linguagens que a gente entende de hoje, né? Hoje, nesse mundo virtual, né? Muito Então, atuais, né? esses temas atuais, assim, ele Legal. traz assim, com uma facilidade. Então, para mim, eu admiro muito ele. Sempre admirei, apesar de ser meu amigo e tudo, mas Deus cada dia usa mais a vida dele, né? Você está só aperfeiçoando, né? Legal. Amém. É isso. Eu concordo. Beijo pro chefe. Gente, Se ele assistir essa aula depois. vou falar assim que eu tenho várias, mas vou citar 3. Só 3. Uma pessoa, assim, pessoas que eu admiro é o presbítero Samuel, a sua esposa. Admiro também assim, a forma que eles servem na igreja, a simplicidade. Amo a vida do Valdeci da Maga, o serviço, a simplicidade deles também no servir, no estar sempre dispostos a estar servindo no corpo de Cristo. Se puder, eles estão em todas
as áreas da igreja, né? E outra pessoa que eu admiro muito é o... Oi, gente, agora faltou o nome. Lembrei da pessoa e falou, esqueci o nome. Ah, desculpa, uma pessoa que eu estou convivendo muito agora, por causa da Julinha, é o Marcelo Beraldo, Ah, que legal. eu conheci desde quando ele chegou assim na pré-adolescência na igreja, né? Como o Mar cresceu, como ele está assim, se desenvolvendo e tem se desenvolvido assim um chamado de Deus para a vida dele. Então, eu sou uma pessoa que passou também por vários processos dentro da igreja, né? Nós estamos falando da igreja e está assim, Legal. graças a Deus, coração firme e forte diante do Senhor, né? Então, é uma pessoa assim que eu admiro. E tem Legal. outros, mas eu não vou falar não. Ah, legal, Gi. Mais uma pessoa. Mais alguém? Então, vou falar. Eu sou super fã dos diáconos da igreja. Gente, sou diaconete. Falar da Vivi. Tem a Vivi, tem o Wendel, a própria esposa do presbítero, a Isabel. Um dia eu estava lá na sala da Claudinha e ela chegou. Claudinha, eu vou colocar essa uva aqui no domingo na mesa, com essa toalha que eu trouxe, que eu comprei, que eu não sei o quê. E eu fiquei assim, chocada, porque que capricho no detalhe da mesa de Santa Ceia que a gente chega lá, tá, beleza, tá montada, ai que mesa bonita, legal. Mas assim, pensar que alguém cuida assim de cada uvinha que tá lá, cada objeto, não só ela, né? Eu sei que todos os outros diáconos, a própria Magali que tá aqui na aula, seu Valdeci também, mas assim, é um trabalho fantástico. E quando a gente fala de dons, a gente vê aqui em 1 Pedro 4, do 10 a 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha só que legal. A Bíblia chama o dom de graça de Deus de muitas maneiras. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Aí eu usei até essa figura aqui do presentinho para a gente falar de dom, porque tá aqui na palavra, né? Cada um exerce o dom que recebeu. Recebeu de quem? De Deus. Recebeu o pacotinho e ele tem uma função específica. Não é para você, não é necessariamente para ganhar dinheiro, apesar de que Deus usa também, Tem. né? Tipo, a nossa profissão, a gente vai exercer os nossos dons, também serve para isso, mas o propósito é para servir os outros, né? A gente está administrando uma graça que nos foi concedida em prol dos nossos irmãos. E aí, quando a gente fala de dons na igreja, eu acredito que a gente pode falar de dois tipos principais, né? Os dons naturais e os dons espirituais. Então, falando primeiro dos dons naturais, eu falei, a Kelly não estava um slide na frente, estavam uns 3 na frente. A Kelly até já falou, por exemplo, do dom de serviço que está aqui. Ixi, acho que rapidinho. Vai cair o link em 5 minutos. Aí só para o pessoal entrar no segundo. Assim que. Vamos sair, galera. A gente entra no. Já entra no outro? Já. Então, pessoal, segundo link que tá lá no grupo, por gentileza, tá bom? A gente já se vê na outra sala. Até já.
Ok. Só apresentação. Magali. A Magali tem dom de fazer comida gostosa. Ah, tá aqui esse dom relacionado. Não pense que a gente esqueceu desse dom. Dom de fazer docinho. Dom de fazer Dom de fazer salgado, cada um. Mas, gente. Vou voltar a apresentação aqui. Falando de dom, você falou de dom que a gente admira. Eu, assim, eu admiro muito a Luana. Ela tem uma voz muito bonita, né? Cantando, assim, nossa, achei lindo. Gente, como não ser apaixonado por igreja quando a gente começa a falar da galera da nossa igreja? Não tem como. Assim, é um exemplo, né? Mas tem muita gente legal. Todo mundo é top, né? Tem muitos dons legais. Dons naturais, a gente estava falando. Paula e a Vera têm dom de ensino. Nossa, se a gente for falar só da nossa comunidade, porque, né, a gente está falando do corpo de Cristo como um todo, mas se a gente for olhar só para a nossa comunidade, Carmen, você que está chegando agora. Só filé na nossa igreja. Tô percebendo. Daqui a pouco a gente vai identificar o seu. Já vai virar. Eu estou ansiosa até para conhecer agora, só para descobrir o dom. Olha, se você descobrir, pode me falar. Opa! Nós somos caça-dons. Não, legal. Gente, de dons naturais, a Kelly até já falou, dom de servir. Sim. A gente brincou aqui, mas é sério, o dom da Magali de fazer comida boa. São dons naturais. E assim, a Bíblia, a gente acabou de ler o versículo, tudo é para a glória de Deus. Tudo que a gente vai fazer. Que dons naturais mais a gente tem? Ajudem aí. Mandem. Pessoal? Tem alguém aí? Saiu todo mundo. Já deixaram só a câmera. Só as duas. Gente, vocês vão virar professores do Bet School, tô profetizando. O Senhor vai usar muito a vida de todos. E vocês vão ver como Os alunos vão falar com vocês. Em nome de Jesus, pra vocês não passarem por isso. A Kelly técnica, ela já deu aula, né, Kelly? É que ele sabe como é. É horrível. Cri, cri, cri. Mas desculpa, Calma, gente, qual era a pergunta eu não mesmo? respondi porque eu não entendi. Vocês Então, podem vamos repetir? A gente está falando de dons naturais e a gente quer saber Que dons que tem? Exemplos de dons naturais. Tipo, cantar, cozinhar. Vou colocar um aqui para dar de exemplo. Dom de persuasão. Persuasão. Tem gente que tem um dom de convencer as outras pessoas a respeito de qualquer coisa, sabe? Que você pode tentar discutir com a pessoa, você tá até certo, mas ela consegue virar o jogo ao contrário e provar que você que tá errado. Sim. É o mesmo dom, é isso? Dom de convencer. Saber ouvir as pessoas. Legal. Sim. E dar conselho também? A gente colocou dom de aconselhamento que tem que... Dom natural, que eu falo assim da minha parte. Eu sou muito assim de dar meu tempo para as pessoas, principalmente se elas precisam mesmo. Aí, ó. Legal. É uma boa ouvinte, então, eu imagino também. Sabe ouvir, que é um dom. Maravilha. Gente, eu tô falando, não é da boca para fora. Eu tenho dificuldade, né? Eu tenho que, tipo, às vezes eu até combino com meu esposo, assim, aperta minha mão quando eu estiver falando demais. Porque às vezes eu me empolgo. E eu falo assim, meninas, não é nem também só em ouvir. Eu falo assim, aconselhar. Dá o seu tempo,
assim, eu tenho uma hora livre do meu dia, mas tal pessoa está passando por tal situação, eu vou me dedicar para lá, para lavar uma louça, para limpar uma É casa, serviço, para né? acompanhar lá até o hospital, fazer alguma coisa, estar à disposição, né? Amiga Bombril. Dançar, cantar, tocar, é tudo dom natural, mas dá para aprender. E Multiuso. uma coisa até que eu queria colocar é que o dom, por mais que seja uma coisa que meio que parece que nasce com a gente, né, não significa que você não vai precisar aperfeiçoar aquilo. Então, alguém que nasce sabendo cantar, né, talvez, muito provavelmente, se quiser mesmo aperfeiçoar aquilo, vai estudar, né, enfim, vai se dedicar àquilo. Alguém que já cozinha alguma coisa, assim, naturalmente, de repente vai fazer um curso, né? Enfim. É isso. Vou colocar uns aqui na tela e eu duvido a Carmen não identificar algum que ela tenha. Você tá vendo, Carmen? Vai ser fica mais atenta. rápido do que você pensava. A gente vai achar um dom seu agora aqui, ó. Então, Vamos ver. dom de persuasão. Opa, quem ia falar? A Carmen, ela falou, quero ver, acho que foi isso. Se você identificar, você fala pra gente. Música, aí, assim, que nem o Mateuzinho ou o Paulo escreveram aí no chat. Então tem a parte de cantar, de dançar. Tocar. Cantar não é o meu, no caso. Então toda essa parte artística aí da igreja, a parte musical. A gente tem o dom de serviço, que a Kelly, de até já falaram. Dom de ensinar. Modéstia à parte, acho que a gente tem, né? Tomara. Meu pai tá fazendo esteira, eu que tô no comando hoje. A Matheus entregou aqui. Bem que a gente falou, né? A aula I've passada. got the power. Isso aí. Não, e a gente tinha falado, acho que a aula passada, Paulo, você pode fazer uma esteira enquanto a gente dá aula aqui. Ele levou a sério. Isso aí. Dom de raciocínio lógico, tem gente que resolve muito, muito fácil, né? Assim, problemas, questões lógicas. Dom de ajudar, acho que até o que a Di falou, né, se encaixa, tipo, não importa o que a pessoa precisa. Se ela precisa ir no banco, no hospital, no médico, conversar, se ela precisa da louça lavada, é um dom de ajuda. Opa, tem dois raciocínios lógicos. Dom do empreendedorismo. Gente, não tem gente que, assim, sabe fazer dinheiro? Sabe ver uma oportunidade? Ah, olha aqui esse copo. Não, porque se eu vender esse copo em tal lugar e colocar uma fitinha amarrada no copo e, pum, faz um monte de dinheiro. Eu tive uma aluna que eu lembro disso. Ela sempre chegava, desde criança, ela fazia as pulseirinhas dela de miçangas, né? E vendia. E hoje, mesmo trabalhando com uma outra função, ela tem uma loja virtual porque ela não para. Ela, tipo assim, tem um dom mesmo e ela te convence até de um papel de bala, que é único, que é exclusivo, que você precisa. E assim, ela consegue vender, o que eu acho admirável. Eu tenho dificuldade. Às vezes as coisas são caras, mas ela consegue te convencer de que não é tão caro assim, que o produto é diferente, é um dom mesmo, Dom né? da venda. Uhum. É até além do empreendedorismo. Sim. Tem também o dom de organização. Gente. Assim, tem que aprender. Se não veio com esse dom, a gente tem que aprender. Mas assim, gente, a verdade é que tem pessoas que o negócio é meio natural, né? Hospitalidade. Eu lembro muito da Dona Amélia, com esse dom, ela é uma pessoa que sabe receber muito bem as pessoas em casa. O Matheus comentou aqui, tão boa que vende madeira, como é que é? Vendendo que vende madeira para lenhador. É isso mesmo, o Henrique é assim também. Opa, aqui, ó, oratória, que o Marcelo falou do Ronaldo, né? Ele tem se desenvolvido também nesse aspecto, não só de trazer a administração, mas a forma de falar, a gente consegue ver ele se destacando nesse dom. Aí, Magali, seu dom de cozinhar. Glória a Deus pelas irmãs, pelos irmãos que sabem cozinhar. Dom de administrar. Então, aquela pessoa que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que lá na empresa sabe gerenciar, que administra a casa, né? As compras, o que vai fazer, o jantar, o horário de fazer as coisas. Eu lembro muito do José do Egito, né? Que
onde ele estava, né, ele sabia administrar muito bem, até a prisão dava certo, porque o menino era um excelente administrador, né? Exatamente. A gente colocou aqui artes também, no geral, porque não é só, né, a parte da música, mas... do que a gente tinha falado? De Decoração. Eu falei pra Bruna, Bruna, não tem gente que tem dom de decoração? Tipo assim, pega essa bacia aqui, Dona Amélia, né? Põe uma flor, isso que coisa mais linda. Fica Na um minha negócio- casa, isso sempre será uma cumbuquinha. Nunca vai Sim. ser nada bonito. Dom de aconselhamento também, né? A gente brincou aí que a Verinha é top, né? O Matheus tá de aprendiz. Enfim, gente, tem um monte, né? E todos eles não podem ser esquecidos, eles têm que ser usados para servir o corpo de Cristo. Então, assim, a vida do crente é principalmente jejum, oração e tudo mais, evangelismo, tem a parte dos dons espirituais. Mas a gente, né, de carne, a gente vive nesse mundo, então a gente tem que identificar esses dons para servir na igreja. E é através disso também que a gente consegue até se sentir útil, se sentir parte de um lugar. Então, quando a gente começa a se envolver, começa a fazer alguma coisa, é nesse momento que a gente começa, né? A batata começa a se unir com as outras batatinhas. E só um parênteses, acho que a célula é um ótimo lugar para você descobrir seus dons, né? Porque fazer parte de uma célula, porque você acaba desenvolvendo ali pequenas responsabilidades, né? Mas que te ajudam a descobrir com o que você se identifica mais, o que você faz melhor. Por exemplo, na célula eu descobri que eu sou um desastre fazendo bolo. Não sirvo, não é meu dom. Gente. Se não tiver mais ninguém e precisar de um bolo, eu até faço, mas assim, não rola, sério. Fica ruim. É isso. Então, Só assim, tem que confirmar. Exatamente. Então, a vida da igreja nos ensina até nisso, né? Essa questão de descoberta mesmo. Sim, e às vezes faz falta, que nem... Por que a Bruna tem que fazer bolo na célula? Porque a pessoa do dom do bolo... Não tá lá. Tá faltando, sabe? Não tá indo na célula direito. Aí eu fico, meu Deus, misericórdia, não tem como comer bolo da Bruna de novo. Então, cada um, assim, que não exerce ou não tá presente, faz falta. Cada um Sim. é muito importante. Cada um tem uma função. Exatamente. E aí a gente tem, vamos espiritualizar, né? Agora, de novo. Os dons espirituais. Vocês podem citar algum dom espiritual para mim? Dom da fé. Fé. Legal. Da profecia. Profecia, maravilha. Ó, vou colocar aqui, vou descer na listinha. Tem o dom de operador de milagres, de operação de milagres. Sim. Então, aquele povo que ora e acontece tudo. A gasolina brota no tanque do carro, que estava seco. O processo judicial que não saía, acaba saindo. Dons de milagres no geral. Você vai ler? Não, pode prosseguir. A gente tem os dons de ensino, né, através dos mestres. Então, assim, o ensinar, ele é um dom natural, porque a gente vê que tem gente que não é nem crente, nem nada, e tem o dom de ensinar. Mas, assim, a parte de ensino dentro da igreja é um dom que tem que estar envolvido com o espiritual para a gente não chegar aqui e falar um monte de besteira, né? A gente vê o dom do pastoreio. Tem gente que tem essa paciência que o Matheus comentou, de dar atenção para as pessoas, Cuidar, né? ouvir, cuidar, que nem a Di tá falando. Então, assim, ela tem o dom da ajuda, que é um dom natural, mas direcionado para o reino, ele é totalmente espiritual. Aquilo ali é para, né, trazer as pessoas para perto de Jesus, ou dar um amparo que essas pessoas precisam através da vida, assim, sendo, né, levando Jesus para a vida delas. É isso que eu quis dizer. A gente tem os dons espirituais dos apóstolos, que aí a gente fala de ministério de apostolado, mas vamos falar depois, né? Vamos. Aí vem falar em línguas, oração em línguas,
já teve aula, eu acho, né? Da gente falar sobre isso, dons espirituais, interpretações de línguas, dons de cura, não precisa explicar. Dom da fé. Dom da fé que a Kelly falou, ó, mais uma vez à frente aí nos slides. Palavra de sabedoria. Esse palavra de sabedoria, eu contar uma experiência pessoal. Porque é um dom que ele, tipo assim, ele tá na Bíblia ali, mas eu particularmente não reparava muito. E um dia essa pessoa aqui, na amizade, eu falou assim, eu acho que você tem dom de palavra de sabedoria. Eu nem lembrava que esse dom existia. Eu falei, meu, do que você tá falando? E assim, para mim foi muito importante, foi uma experiência assim mesmo com Deus, quando eu descobri esse dom, porque eu passei a entender umas coisas na minha vida que eu não, de verdade, eu não entendia. Aí vai como testemunho para vocês entenderem como é importante, como é legal a gente descobrir os nossos dons, os dons espirituais, né? Ou buscá-los também, que a palavra fala que é possível. A gente pode pedir pelos dons, né? Buscar. A palavra de sabedoria é aquela coisa assim, tipo, pessoas às vezes vêm para você e ela te conta um super problema ou alguma coisa muito difícil de resolver, uma situação que ela está passando na família, no trabalho e tal. E aí, geralmente, a pessoa com dom de palavra de sabedoria, ela dá uma direção, fala, por que você não faz isso, 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 isso? E aí, de repente, a outra pessoa fala assim, como eu não pensei nisso antes? Como que eu não pensei nisso antes, tal? Só que, aí a Bruna me falou isso, mas eu nunca percebi que era uma coisa assim, no nível de um dom, tipo, uma coisa além do normal. Por quê? Porque a pessoa que tem esse dom, ela falou uma coisa de uma ideia da cabeça dela e, tipo, beleza, né? Só que direcionado pelo Espírito Santo, vem ali uma direção, assim, diferenciada mesmo. E uma das experiências que eu tive, assim, que foi muito importante para mim, é porque eu ia numa reunião no meu trabalho e aí meu chefe trazia um problema lá. Gente, está acontecendo isso, 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 isso. Aí, o que a gente vai fazer? Aí eu levantava a mão e falava, por que a gente não faz isso, isso, isso? Que para mim era uma solução, tipo, óbvia, né? Aí todo mundo falava, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aí chegava na outra reunião, era o mesmo problema, porque ninguém achava a solução. Eu falava, mas gente, por que a gente não faz isso, isso, isso? Acontecia a mesma coisa. Aí teve um dia que eu cheguei lá, só que assim, esse tipo de coisa eu percebi que desgastava muito, porque eu não explicava direito para as pessoas, porque eu achava até que era óbvio. Mas aí teve um dia que eu resolvi estruturar lá a minha ideia, levar pro meu chefe, e aí caiu a ficha, todo mundo é mesmo, né? Vai dar certo isso aqui. E aí o projeto mudou lá, tudo que tinha que mudar, e a gente finalmente começou a entregar uma qualidade melhor lá no serviço que a gente fazia. E aí eu comecei a perceber que o que eu via não era comum, as pessoas não enxergavam. E até hoje, tipo, na empresa que eu estou atualmente, às vezes tem reunião, aí meu chefe, mesma coisa, assim, continua acontecendo a mesma coisa. Teve uma vez que ele trouxe lá uma situação, eu falei, mas a gente não pode fazer isso, isso, isso? Aí olha como olha como eu já mudei, porque eu entendi que nem sempre as pessoas enxergam como eu enxergo. Aí eu falo assim, não dá pra gente fazer isso, em vez de falar, ué, por que a gente não faz tal coisa? É óbvio. É tão óbvio que dá pra fazer assim. Aí meu chefe falou, não, acho que não dá pra fazer tal. Ah, tá bom. Ele, não, mas eu vou chamar fulano para ver como que a gente vai resolver. Aí escala o problema, chama a gerência. Aí entra o gerente lá, dos gerentes, na reunião, e fala exatamente o que eu falei. A gente pode resolver assim, 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 sabe? Então, eu consegui até me relacionar melhor com o meu dom e saber usar na hora certa e apresentar as coisas de uma forma mais amigável, mais bem explicada mesmo, para que as pessoas lá no meu trabalho tenham essa direção. Então, assim, nessa parte profissional foi muito importante para mim entender que eu tenho esse dom. E até, assim, quando eu estou aconselhando meus discípulos, né, de ter mais paciência, de, tipo, que às vezes elas não estão enxergando uma coisa que eu já estou vendo, e aí eu vou trazendo a direção conforme Deus vai falando e tudo mais. Então, assim, é realmente para a edificação de vocês.
não é por mérito meu, a gente está falando que dom é um presentinho, um pacotinho, mas como é importante a gente saber, porque a partir dali a gente começa a usar. Se a gente nem sabe que tem, como que a gente vai pedir para Deus aperfeiçoar? E aí eu também comecei a prestar muito mais atenção no que eu falo, tipo, porque eu sei que tenho dom, mas assim, se eu deixar, daqui a pouco estou distribuindo aí, falando, dando direção, pá, e não está debaixo da direção de Deus, então gerou um temor muito grande no coração também, para poder falar de fato o que Deus, né, quer que eu fale nos momentos. Tem aqui palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento a gente entende como aquela pessoa que chega com você. Revelação, A né? revelação, que a gente chama. Às vezes o pessoal mais conta, comumente. tipo, nossa, fui numa igreja, chegou uma pessoa e falou assim, falou toda a minha vida ali e tal. Então Deus dá uma palavra de conhecimento na hora e aquilo serve como sinal, né, para o incrédulo. É muito importante. Dom de profetizar, que a Di comentou também. E aí, alguém tem alguma dúvida sobre esses dons? Quer acrescentar algum que lembrou, que ficou fora da lista? Você quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Não. Pessoal? Um golinho para prof. Não. Tá tudo tranquilo, tá indo bem. Beleza. Então vamos seguir. Bom, aí a gente vai falar então agora, a gente falou de dons, né? Dos dons que a igreja, que nós temos, tanto na questão natural, como quando igreja, a gente também tem dons espirituais, e agora a gente vai falar de ministério, né? E eu queria Meninas, desculpa cortar, o dom do amor, né? É o maior de todos. sim, É com verdade. certeza. 1 Coríntios 13. Na verdade, até eu ia citar aqui que se vocês quiserem ler depois, é que o tempo, na verdade, avançou mesmo, viu? Mas toda essa base de dons a gente tirou do livro de 1 Coríntios, os capítulos 12 até o 14. Tem bastante coisa lá falando sobre esses dons. Depois a gente pode deixar a referência certinho, mas assim, eu acho muito legal que em Coríntios 12 ele está falando de dons. Coríntios, é isso mesmo? Não fala besteira. Coríntios 13 ele começa a falar que ainda que falasse a língua dos anjos, dos Tivesse homens, todos os dons do mundo, sem amor, isso não serve de nada, né? Então, assim, é muito legal mesmo que é isso, completou certinho. só Claro. última coisa, que eu até comentei, mas gente, a gente pode buscar, tá? A gente pode buscar os dons. A Bíblia nos dá essa possibilidade. Eu não sei se com Deus funciona aquela coisa assim, Deus, eu quero o dom da palavra de conhecimento, me dá, não sei. Possivelmente sim. Mas o mínimo que a gente tem que buscar é entender sobre aqueles que Deus já nos deu. Porque ele já dá, você já tem um pacotinho aí com você, tem gente que tem dons de sonhos e visões também. Que tem a ver com A profecia, pessoa né? chega na igreja, tipo, ela nem sabe que aquilo é um dom, vira e mexe, tem os sonhos que as coisas acontecem, aí chega na igreja e a gente pega e, opa, vamos usar isso aqui, isso daqui é coisa de Deus, vamos direcionar. Então, assim, a gente tem que buscar, porque isso tá lá, é nosso. E se exercitar no dom, tô falando isso até para mim, que às vezes a gente tem uma experiência e aí você acha que foi só aquele momento, né? E não, né, de pedir para o Senhor ensinar a interpretar, a entender, dar mais sonho, dar mais visão, enfim, né? É isso. Encorajar mesmo a todos nós. Bom, a gente vai falar de ministério e eu queria perguntar para vocês, o que é ministério? O que é um ministério? Alguém sabe o significado dessa palavra? A gente usa muito, né? Enfim, até na vida comum, na política tem ministério de todo tipo, mas o que significa essa palavra? Alguém sabe? Eu não sei se eu vou falar corretamente, mas Pode falar, pode chutar. Ministério é exercer algo dentro daquilo que você foi chamado, né? E você domina aquilo. É o seu ministério. Top. É isso mesmo, é isso mesmo. Ministério nada mais é do que meus efeitos especiais. Exercício de um dom ou de um serviço. Na verdade, era de função.
ficou errado ali, mas tudo bem. Mas é dom também. De um dom de serviço. Legal. Bom, quando a gente fala do ministério segundo a Bíblia, então, por exemplo, ministério de ensino. Então, vamos pensar, aquela pessoa que tem aquele dom de ensino, né? Ela se aperfeiçoa naquilo, ela cresce naquilo, ela é discipulada, ela é tratada, forjada por Deus, né? E aquilo vai crescendo e ela vai integrar um ministério. Ela vai fazer parte de um grupo, vamos chamar assim, né? De pessoas que vão servir cumprindo aquela função. Muito bem, arrumou aqui. Quem sabe faz ao Dom vivo. do PowerPoint. Dom do PowerPoint é ótimo. Então, assim, dentro de todo esse ensino, de tudo isso que a gente está tendo aqui, de que nós somos um corpo com diferentes funções, que todos são importantes e obedecem ao comando do cabeça, que é Cristo, aí a palavra de Deus vai dizer que ele deu dons, né? E deu ministérios a cada um de nós. Alguém abre aí pra gente Efésios 4, esse a gente vai ler. Esse é importante. Efésios 4, capítulo 4, versículo 11. Eu coloquei? Acho que não. 4, 11 até o 15. Quem achou, puder ler pra gente? Alguém aí? Não dá nem para ouvir o barulhinho de Bíblia, né? Para saber se eles já acharam. Você está procurando. Aí na igreja falava assim, quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Tinha isso, né? Tinha. Na minha antiga igreja. Parou, falava. né? Alguém achou? Senão eu pedi para a Michelle ler. Lê em mim. Aqui, ó. 11 ao 15. E ele mesmo... Alguém vai ler? Alguém ia ler? Marcelo está com o microfone aberto aí. Vai, Marcelo, desembucha aí o versículo, por favor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso aí. Obrigada, Marcelo. Então, vamos lá. A gente tem esse termo que é bem falado, né? Que são 5 ministérios, que é tirado desse trecho que a gente leu, né? Que vai falar dessas 5 funções, desses 5 tipos de serviço que existem dentro da igreja, né? Então, vamos lá. Primeiro, o apóstolo, né? Pode passar. O que eu queria falar sobre o apóstolo, né? O dom de apóstolo. A gente comentou até no começo que a pessoa que tem esse dom e que exerce esse ministério, né? Normalmente são pessoas com muita visão, uma visão mais ampla, né? Não é tanto uma pessoa de detalhe, mas é uma pessoa que enxerga grande, né? Então, a gente vai falar do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo, né? Ele era um plantador de igrejas. Ele ia num lugar, ele visualizava, né? Direcionado pelo Espírito Santo, claro, né? Mas assim, aqui dá para plantar uma igreja, dá para a gente começar algo aqui, né? Então, o apóstolo é essa pessoa que tem essa visão e que sabe administrar, né? Muito bem. Então, eu coloquei aqui a palavra-chave, o apóstolo, ele recebe uma missão, né? A gente vai ter uma matéria, né, só sobre os 5 ministérios, então eu não vou hoje me aprofundar tanto, mas eu quero deixar vocês aí com um gostinho de quero mais, né? E
Pode passar para o próximo. E aí a gente tem o profeta. O profeta é aquela pessoa, como a Michelle até citou, ele tem sonhos, né? Ele tem visões, ou às vezes no culto ali ele é tomado por uma palavra específica para a igreja naquele momento. E aí eu coloquei como palavra-chave, voz de Deus, né? Mas assim, o que eu queria enfatizar? Essas duas funções são duas funções que a igreja acabou meio que deixando de lado. A igreja que eu falo no geral, historicamente. Por quê? Tem muita gente que fala, por exemplo, que apóstolos eram só os 12 discípulos e que com a morte dos 12 discípulos não tem mais apóstolo. Só que o que o texto de Efésios que a gente acabou de ler está dizendo? Que esses dons, esse serviço serve para aperfeiçoar os santos até que, olha só, vamos lá, vou achar aqui. Para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e do estado de pessoa madura, à medida da plenitude de Cristo. Eu pergunto, isso já aconteceu? Parece para vocês que nós já atingimos a plenitude da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus? Eu, sinceramente, diria que não, né? Por quê? Não. A gente não consegue reproduzir hoje, como igreja, num contexto geral, nem o que foi a igreja primitiva, talvez. Né? Nós estamos crescendo, claro, a gente está caminhando para lá. Com essa palavra eu não quero desanimar ninguém. Mas o que eu quero dizer é, os dons, eles existem como graça de Deus para que a igreja continue crescendo, para que a igreja continue amadurecendo, né? Então, nós precisamos de apóstolos. E até eu diria que com esse ensino de que o apostolado acabou, quantos apóstolos podem estar aí perdidos, achando que não tem dom para nada, né? Porque, eu só sei administrar, então isso não é importante para a vida da igreja. Porque a igreja acabou escolhendo alguns ministérios que eram mais eclesiásticos, vamos dizer assim, né? E assim, também teve uma parte da igreja que foi para vamos dizer assim, um outro extremo, que é trazer o apóstolo todo mundo como é apóstolo. título, como um título, uma coisa assim de uma posição importante, tudo mais, mas apóstolo. Eu te declaro, Sir Apóstola Michelle. Gente, não, apóstolo é uma função assim como profeta, assim como mestre. Como mestre, como pastor. Né? Então, assim, não é um título, né? Tipo, você vai graduando, né? Tem igreja que meio que vai graduando até chegar ao título. Apóstolo. E não é isso, é só mais uma função para o aperfeiçoamento do santo. Então, também a gente não pode correr para o outro extremo. Isso. Vamos lá. Aí a gente tem a figura do evangelista, né? Que é a pessoa que... Gente, eu não consigo citar outro exemplo a não ser a minha mãe. A minha mãe é muito evangelista, mas muito mesmo. É um dom de verdade. Tipo, eu, para ganhar uma pessoa para Jesus, eu fico anos investindo, amando, cuidando, evangelizando e tal, explicando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A minha mãe, ela sentava do lado de alguém no ônibus e em 3 minutos a pessoa já estava ali chorando, contando a vida dela, aceitando Jesus. É um dom que a minha mãe tem, assim. E ela se sente até mal hoje, até com todo esse cenário de isolamento que a gente passou, ela estava assim num desânimo, porque para ela é algo que ela precisa, sabe? É mais forte que ela. Ela precisa sair pelas ruas, onde for, e falar de Jesus para alguém. Então, assim, é muito dom mesmo, né? Para o evangelista, eu coloquei que a missão atendida, né? Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Pode passar. Aí a gente tem pastores, né, que é mais conhecido de nós, que aí a palavra-chave é cuidado, né, são pessoas que, aí não tem como também não falar do pastor Samuel, né, aquela pessoa que traz você para perto, que olha você nos olhos, né, que tem aquele amor, aquele carinho, aquele interesse na sua vida, né, então assim, cuidado mesmo, dom de cuidado. E os mestres, que são as pessoas do ensino, né, aquele pessoal que vai trazer uma instrução, né? Que não é necessariamente pessoas que vão pregar de uma forma tão certeira quanto um profeta que recebe ali aquela palavra específica, mas são pessoas que trazem instrução,
sabe? Que conseguem trazer o porquê do porquê, aonde que está esse versículo, de onde que tirou isso, né? Enfim. O Então, mestre é aquele que fica na igreja, assim, com a Bíblia, tipo... falou um lá, isso aqui... não tô lembrando disso, não. Deixa eu ver aqui onde é que está. Tudo bem, vai, passou. Eu e a Michelle até a gente se identifica muito com essa parte do ensino e a gente às vezes fica até meio que, Chato. tipo uma com a outra. Eu não sei desse versículo que você está falando, não. Aonde que está isso, né? Enfim, é toda uma brincadeira. Mas o que eu quero dizer? Pensando agora em visão de igreja. O apóstolo, ele vai receber a missão, né, de Jesus. Pensa lá, Jesus com os 12. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Tem uma missão, né? Então, o apóstolo é essa pessoa. Ele entendeu a missão e ele vai visualizar como que a gente começa a cumprir essa missão, né? Que aí os 12 lá, eles foram para Jerusalém, se espalharam por algumas regiões, né? O profeta é aquele que vai ouvir a voz de Deus e dar direcionamento. Quando está saindo muito, vocês podem ver muito essa figura no Antigo Testamento, quando Israel estava muito fora, né, estava desviado, o que Deus fazia? Mandava um profeta para advertir, peraí, tá errado, não é isso que Deus quer? Deus não está se agradando disso, né? Enfim, o evangelista é aquele que, diante da missão, da voz profética, ele vai e ele traz pessoas, ele vai pregar essa palavra de fato. Ele vai trazer gente nova para essa igreja, né? O pastor é assim, chegou aquela pessoa lá toda arrebentada, toda cheia de feridas da vida. O pastor é o que vai cuidar dessas feridas, vai tratar essa ovelha, vai receber, vai dar amor, vai dar cuidado, né? E o mestre, ele vai ensinar e enviar. E começa tudo de novo, né? Só que uma coisa assim que é muito interessante desse texto de Efésios que a gente leu é que o fato de você saber o seu dom e o seu chamado, né? Que ministério que você se identifica mais, não é só para você ficar ali com o seu rótulo, né? Por exemplo, eu sou mestre, então não me chamem para evangelizar, porque não é esse meu chamado. Eu só estou aqui para receber as ovelhas, né? Aí cobrando os evangelistas ainda, né? Vocês não estão evangelizando, né? Eu estou aqui esperando as ovelhas para eu ensinar. Não é para isso. A palavra é clara, que vai dizer que é para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Quem já está na igreja. Então, o mestre, ele vai não só ensinar, mas ele vai ensinar os outros a ensinarem. Conseguem entender? O evangelista, ele vai incendiar a igreja, para a igreja não perder a chama de falar do evangelho para as pessoas, né? Então, não é só para você ficar ali, mas é para que você esteja sempre cooperando para aquela igreja crescer como um todo, e em todas as coisas, que é isso que o texto vai dizer, né? Cresçamos em todas as coisas. Não vai falar cresça no seu chamado, não, né? Cresçamos em todas as coisas. Então, é isso. Amém. E para fechar, eu preciso de, acho que 4 minutinhos, só para a gente dormir com isso no coração, esse quentinho no coração. Gente, a gente precisa se preparar, né? Então, falando aí por último da preparação da igreja. Nós somos uma noiva, como noiva nós precisamos estar vigilantes. Eu não sei se vocês já ouviram, mas a gente tem a parábola, né? Das 10 virgens. Eu vou ler aqui Mateus 25, só para vocês lembrarem. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Enfim, aí se a gente ler até o final, a gente vai chegar naquela história que quando o noivo chegou, só 5 delas tinham a lâmpada acesa, a candeia acesa. Só 5 estavam preparadas para ir com o noivo. Então, quando a gente fala de 5, né, são 10 virgens, 5 e 5, eu acho que não é por acaso
que a gente tem os 5 ministérios, né? Então, e a gente está falando, obviamente, né, de essas 10 virgens representam a igreja. Então, assim, os ministérios, eles precisam estar embebidos, encharcados da unção do Espírito Santo para ser levado com o noivo. Porque senão, gente, de organização por organização, a gente tem empresa, a gente tem ONG, a gente tem um monte de instituição bacana que faz um monte de coisa bacana por aí. Mas o que tem um propósito específico da parte de Deus, né? Tudo isso que a gente falou, é a igreja. E temos que ter o Espírito Santo, temos que estar preparados. Nós somos a noiva que Jesus vai vir buscar, espera encontrar santa, pura, com as vestes imaculadas e vigilante, com o óleo na candeia. Na aula que vem, vamos falar um pouco mais sobre a noiva. E não percam, vai ser muito legal. Olha, não passei do tempo. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, era isso mesmo. Gente, Só não sei alguém. se vocês querem falar alguma coisa. Se o Paulo vai aparecer para dar a bênção. Foi bênção. Amém, glória a Deus. É isso aí, gente. Então, estamos dispensados. Desejo uma ótima noite para todos vocês. Saiam encorajados a fazer parte da igreja. Boa aula, meninas. Da igreja. Olha o Paulo aí. Boa aula. Deus abençoe vocês. Amém, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, pessoal. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Deus tchau. abençoe. Boa noite. Amém. Amém.